Tudo bem, Marcelinho? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN. Seja bem-vindo ao Guarani, muito sucesso. Marcelo Antônio de Oliveira, queria que você se apresentasse para o torcedor do Guarani, onde você passou, onde você começou e de que forma você veio parar aqui no Guarani para essa reta final de Série B. Meu nome é Marcelo Antônio de Oliveira, no futebol conhecido como Marcelinho. Iniciei a minha carreira no Foz do Iguaçu e teve uma passagem pelo Londrina. Fiquei muito tempo no Londrina na Série B de 2016 a 2019, onde eu fui negociado para o Marítimo da Ilha da Madeira, em Portugal. Fiquei por 2 anos lá e acabei voltando em 2021. No ano seguinte, em 2022, fui para Paysandu e ano passado tive uma lesão, fiquei parado e voltei a jogar esse ano. Cheguei no Ferroviário no início do campeonato ali da Série C, fiz um bom trabalho e graças a Deus as portas se abriram e estou muito feliz de estar aqui no Guarani. Bom, você é um atacante que joga pelos lados do campo, né? Pelo que a gente viu aqui na tua ficha, jogador canhoto, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais desse estilo de jogo. Você prefere mais atuar pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo? Como você se sente mais à vontade em campo? Então, no clube que eu acabei passando agora no Ferroviário, atuei pelos dois lados, né? Não tenho uma preferência, mas acabei jogando mais pelo lado direito. E com a perna trocada, como sou canhoto, para puxar para dentro. Minhas características tenho bastante velocidade, chego bastante no terço final do campo, finalizo bem e ajudo também muito na parte tática, na parte defensiva. Nessa passagem pelo futebol lá de Portugal, foram por 2 clubes, né? O que agregou essa passagem no futebol europeu no teu futebol? Eu acho que lá a intensidade de jogo e a inteligência também para poder marcar essa parte tática, como eles usam muito a parte tática, eu aprendi muito lá. E voltando para o Brasil, acho que esse meu crescimento foi pela parte tática. Você falou que teve uma lesão no ano passado, né? O que aconteceu com você? Se foi um período muito difícil, como é que foi e aonde foi essa lesão? Foi uma lesão no joelho, um ligamento cruzado, menisco, algumas outras coisas. Foi um momento muito difícil para mim, né? Poucas pessoas do lado. Desculpa. Não, tranquilo. Acontece. Deixa eu tomar. Vamos lá. Um período muito difícil, né? Onde muita gente desacreditou, né? Me deixaram sozinho. Mas, graças a Deus, tive muita fé. Minha esposa do lado, minhas filhas, e me dando força para dar essa volta por cima. E por incrível que pareça, né, quando eu voltei melhor do que quando eu estava jogando com os joelhos tudo tranquilo. Voltei melhor, mais forte, mais focado, dando valor a cada segundo dentro de campo, dentro do clube, as pessoas, né, que trabalham dentro do clube. E sempre com fé em Deus que eu ia dar a volta por cima. E esse ano tá sendo espetacular para mim, né, profissionalmente, porque muitos jogos, se eu não me engano, foi 30 e poucos jogos, a maioria na Série C, então foi 19 jogos como titular, 7 gols na temporada, 5 assistências. Então foi um ano produtivo para mim e mostrei que eu conseguiria dar a volta por cima e poderia voltar ao alto nível como eu sempre joguei a Série B e a Primeira Liga de Portugal, acho que eu poderia dar a volta por cima e graças a Deus hoje eu estou aqui. Agradeço muito o Guarani pela oportunidade e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação e vamos permanecer nessa Série B. Eu percebi que você se emocionou bastante quando você falou que poucas pessoas ficaram do seu lado, né? E a gente vê que a lesão de joelho, ela é muito constante no futebol. A gente viu recentemente o Pedro aí, que tem uma estrutura imensa, que é a do Flamengo, mas eu queria que você falasse
em qual clube você foi, e nesse momento que você disse que as pessoas elas se afastaram de você, foi justamente por não acompanharem ou seguirem o protocolo da recuperação, ou foi mais porque as pessoas desacreditaram em relação que você poderia voltar? Não, foi mais abandonar na parte da minha recuperação mesmo, né? Onde eu fiz a operação pelo meu plano de saúde, entendeu? Acabou que o clube não me ajudou muito nisso. As pessoas também que a gente acha que é amigo, que quando a gente faz um gol, alguma coisa, todo mundo mandando mensagem, mas quando você está num momento difícil, ninguém te pergunta como que você está. Porque a lesão no joelho, ela é muito complicada, ela é um tempo muito grande, para nós que só sabemos jogar futebol, é um tempo muito difícil. E a gente começa a saber quem são realmente as pessoas e que são a nossa família, que a gente tem que ser grato sempre pela nossa família, porque são a única mesmo que torce pela gente para que a gente possa dar certo e continuar. Que clube que era que você estava? No Camboriú. Camboriú? Tá. Bom, vamos falar de coisa boa agora. Você chega no Guarani, uma possibilidade de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do clube ainda é muito difícil na tabela de classificação, mas vive momento de recuperação nesse retorno. O que você encontrou? Sei que você chegou faz pouco tempo, mas de ambiente, de companheirismo, e já falando um pouco mais sobre essa filosofia de trabalho do técnico Alan Al. Olha, desde quando cheguei, eu achei um grupo muito, muito bom, um vestiário unido em prol daquilo para tirar o Guarani dessa situação, jogadores com muita qualidade, um treinador muito inteligente, faz jogar. Então acho que com isso que eu vi, eu acho que o clube eu tenho certeza que vai sair dessa situação pelo ambiente de trabalho, pela estrutura que o Guarani oferece aos atletas, a comissão técnica. Então acho que está todo mundo junto em prol desse objetivo de permanecer na Série B. A gente brinca, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No Ferroviário, infelizmente, vocês não conseguiram permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Você viveu uma experiência de rebaixamento. O que foi feito lá que você percebeu, mesmo com você ainda jovem, mas já tendo uma experiência de futebol, o que aconteceu lá que aqui nessa reta final não pode acontecer por o resultado não ser o mesmo? Olha, lá teve vários fatores. Um fator é você jogar 90 dias sem salário. E aqui não está acontecendo isso. Então eu acho que isso é um caminho, porque lá você trabalhar, você chegar em casa e não ter o que falar para tua esposa, para teus filhos, se vai entrar o dinheiro ou não vai. Então isso acaba afetando um pouco o psicológico de alguns atletas. E lá teve algumas coisas internas que acabaram influenciando entre discussões entre atletas e diretoria, que acabou perdendo o foco dentro de campo. Entendi. Para fechar, tá pronto para estrear, se for preciso, contra o Operário na terça-feira? Você não joga, se não me engano, há um mês que acabou a Série C, né? Você tá bem fisicamente? Tá pronto ou ainda vai precisar de algum tempinho? Sim, não estou bem fisicamente, estava treinando, né? Mesmo acabando lá, eu estava treinando. Cheguei na segunda aqui, minha parte de força tranquila e estou pronto sim para jogar.